Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje vamos falar aqui das principais diferenças entre Windows 11 Home Edition e Windows 11 Pro Edition. E se por acaso tu acabaste de montar o teu PC ou se estás a pensar em fazer algum upgrade e estás na dúvida, será que vale a pena o Windows 11 Home Edition ou Windows Pro? Este vídeo poderá ser útil. Se por acaso precisaste de tinteiros ou tonas, então não te esqueças de visitar o site da forprint.pt, onde vais encontrar consumíveis a preços espetaculares, uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, suporta a Forprint, que é o patrocinador deste vídeo. Vamos começar aqui por uma das principais diferenças que vamos encontrar em várias plataformas, que é o preço. Se formos ao site da Microsoft, vamos encontrar neste momento da gravação a versão Windows Home Edition 11, 145 euros, e a versão Pro por 259 euros. Portanto, este é o preço no site oficial da Microsoft. No entanto, como nós já vimos várias vezes aqui no canal, e de certeza absoluta que se pesquisaste já encontraste também uma série de plataformas, como a cdksales.com, que é uma das plataformas que eu tenho utilizado mais tempo durante os últimos meses. Vamos encontrar as mesmas licenças, ou não são as mesmas, a gente já fala sobre a Windows 11 Home Edition por 27 euros e a Pro Edition por 29 euros. E aí há uma diferença de preço tão pequenina que eu diria, se estás na dúvida, tipo, não vale a pena, é a Pro. Agora, porquê, em primeiro lugar, esta grande diferença de preços antes de entrarmos nas diferenças entre as versões do Windows? É porque no site da Microsoft nós vamos comprar uma licença que não fica vinculada ao PC que nós ativarmos. Ou seja, uma licença que hoje podes utilizar num PC e amanhã, porventura, se venderes este PC ou se ofereceres sem essa licença, poderás utilizar noutro PC e poderás utilizar noutro PC. Ou seja, uma licença que poderá transitar de máquina para máquina. Ao contrário das licenças que nós adquirimos na cdksales.com ou outras plataformas semelhantes, porque existem tantas, e o resultado é sempre o mesmo. Ou seja, nós aí estamos a comprar uma licença que é uma licença OEM. E essa licença significa uma coisa tão simples como isto, que é depois de ativares, ela fica ativa na máquina que tu ativaste e não transita para outra máquina qualquer. Isto porque este tipo de licença foi feito para os fabricantes conseguirem de uma forma mais económica e conseguirem vender as máquinas. Se perguntares, Roberto, como é que nós conseguimos comprar estas keys ou estas licenças, não te sei responder, mas a verdade é que nós compramos, são legítimas, são ativadas, a desvantagem é que não consegue transitar de computador para computador. Agora vamos então avançar para coisas mais interessantes. Primeiro, começar com a palavra Pro. A palavra Pro está em quase tudo hoje em dia, portanto acho que está a começar a ficar, se calhar já começou há muito tempo, a ficar banalizada. É o iPhone Pro, é o iPad Pro, é o Watch não sei o que Pro, são os ténis Pro, qualquer coisa que queiram um marketing mais agressivo é Pro. No entanto, poderá não ser vantajoso a vários níveis. O Windows 11, no geral, tu já sabes qual é a minha opinião, eu gosto bastante dele e veio aqui fazer um revamp numa série de situações. Tem uma série de melhorias e novidades relativamente ao 10, como, por exemplo, o Snap Layout, tem múltiplos desktops, tem integração com o Teams, tem uma secção de widgets com meteorologia, o trânsito, as notícias, calendários, ou seja, uma série de brincadeiras muito giras. Depois tem também suporte especializado para jogos, e aqui eu tenho um bocadinho o senão, porque a malta dos jogos ainda prefere máquinas com Windows 10, mas independentemente disso, a nível de experiência visual, acho que está muito rica, principalmente comparativo com o Windows 10, que já era fixe. Ou seja, estas features todas, que são aquelas bases, estão presentes tanto no Home como no Pro. Portanto, aqui não há escolha. Onde é que começam as escolhas? Começam não nos requisitos mínimos, mas sim nos limites máximos. O Windows 11 Home Edition ou Pro Edition tem como requisito mínimo um computador com um CPU de 1 GHz a 64 bits, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, uma gráfica compatível com DirectX 12, entre outros que tu podes ver no site da Microsoft. No entanto, a nível de limite máximo, aí nós já vamos encontrar diferenças entre o Windows 10 e o Windows 11. Enquanto que no Windows 10 só podemos ter um CPU até 64 cores, 128 GB de RAM. Estou-me a rir porque estou a pensar na palavra só 128 GB, como assim? No Windows 11 Pro já podemos ter até 2 CPUs com 128 cores e 2 terabytes de RAM, que é simplesmente assim um exagero na minha opinião. A não ser que tu corras muitas máquinas virtuais,
Eu não estou a ver assim outra forma de nós, comuns mortais, conseguirmos utilizar 2 terabytes. E também não estou a ver outra forma de conseguirmos comprar assim 2 terabytes de RAM sem esvaziarmos tudo aquilo que a gente tem. Agora, a primeira diferença que nós vamos encontrar assim mais substancial é o Sandbox, que é uma ferramenta que está muito gira. Se não ainda não experimentaste, experimenta, se é que tens a versão Pro, está muito engraçada. Basicamente permite-nos correr uma versão isolada do nosso sistema operativo de forma muito simples e intuitiva. É parecida com a virtualização, onde podemos experimentar uma aplicação, por exemplo, ou um anexo de e-mail que tu tens dúvidas, que seja desconhecido, sem estar a correr risco de afetar a nossa máquina principal, onde nós temos os dados, etc, etc. Tem aqui uma situação muito gira que é, aliada à sua simplicidade, existe aqui uma coisa que é, quando eu fecho aquela janela, ela pergunta-me, olha, vou eliminar tudo aquilo que tu tens aqui. E eu digo sim, e ela elimina. Portanto, quando eu volto a abrir, é uma máquina que está completamente limpinha. Ou seja, serve só para as nossas experiências, aquelas coisas que a gente quer experimentar, e siga. Ela não tem acesso a todos os recursos da minha máquina real. Mas isto, para aprofundar mais, eu teria que fazer um vídeo apenas sobre isso. E se for um assunto que te interessa, então a gente poderá fazer no futuro. Depois, uma outra diferença é que no Windows 11 Pro nós temos acesso ao Hyper-V Manager e esta ferramenta permite basicamente que nós consigamos fazer máquinas virtuais. Se quisermos correr uma máquina Linux, por exemplo, ou outra versão do Windows ou um Home Assistant, que nós já fizemos aqui uma série de vezes, podemos, dentro destas máquinas virtuais, instalar aplicações, podemos, ao contrário do Sandbox, não apaga nada cada vez que fechamos a máquina virtual, ou seja, nós podemos ir construindo ali máquina dentro de máquina e trabalhar individualmente em vários sistemas operativos, nunca afetando a nossa máquina principal, ou seja, nunca corre risco porque são máquinas virtuais que estão isoladas. Agora, verdade seja dita que se tu estás a pensar em sair do 11 Home para 11 Pro, esta função é uma função que nós conseguimos encontrar em outras aplicações fora do sistema Windows e algumas delas gratuitas, como o VirtualBox, por exemplo, que nós já utilizamos aqui várias vezes. Portanto, fica aqui a dica, esta é uma das diferenças, mas também existem alternativas. Depois, outra diferença entre o Windows 11 Home Edition e o Pro Edition é o Remote Desktop, ou seja, a possibilidade de eu poder controlar o meu computador a partir de qualquer parte do mundo. Na versão Home Edition, nós temos a opção de servir de cliente, ou seja, eu posso aceder a uma máquina Pro. E na versão Pro, ou seja, posso ser cliente ou posso ser servidor. Se eu quiser aceder remotamente a uma máquina que eu tenho aqui no escritório a partir de um sítio qualquer remoto, esta máquina do escritório tem que ser obrigatoriamente com o Windows 11 Pro Edition, enquanto que a máquina que está lá fora pode ser com Home Edition. Mais uma vez, tal e qual como no ponto anterior, esta é uma das diferenças, mas existe no mercado algumas opções que nós temos ao nosso dispor, umas gratuitas e outras pagas. A mais conhecida, possivelmente, será TeamViewer. Se não conheces, dá uma pesquisa dela, é uma ferramenta muito interessante, muito gira. Portanto, temos aqui também alternativa a esta diferença. BitLocker é uma das outras diferenças que nós vamos encontrar no Windows 11 Home e no Pro. Ou seja, temos ali a possibilidade de encriptação de dados do disco em caso de roubo ou de perdermos o nosso computador portátil, por exemplo, os dados não conseguirão ser acedidos. Existe na Home Edition uma coisa parecida em nível de encriptação, mas não dá tantas funcionalidades e tantas formas de gerir a encriptação de dados como no Pro Edition. Portanto, aqui está também uma das diferenças. Depois, para fechar aqui este capítulo, existem mais algumas ferramentas direcionadas para gestão empresarial, como por exemplo o Azure Active Directory, podemos também criar domínios, mas a verdade é que se por acaso não sentes necessidade ou não sentes falta de nenhuma destas situações, possivelmente tu não precisas do Windows 11 Pro. Na maioria dos casos, a versão Windows Home Edition será mais que suficiente para as pessoas, tal e qual como tu, tal e qual como eu, dependendo depois, é claro, de um caso específico ou outro. Para pessoas profissionais que passam o dia à frente do computador e que precisam de muitas das ferramentas do Windows e que trabalham, sei lá, em casa ou num escritório, então possivelmente para parte dessas pessoas será necessário o Windows 11
Pro, mas terá que ser bem analisado porque algumas delas se calhar conseguem ter Windows 11 Home Edition e encontrar algumas ferramentas gratuitas que conseguem dar solução aos problemas que não conseguimos por raiz no Windows Home Edition. Finalmente, para empresas, assim de uma forma geral, na minha opinião, possivelmente a maioria, ou eu diria se calhar metade, possivelmente precisariam de Windows 11 Pro, mas tem que ser muito bem avaliado, porque dependendo do ramo da empresa, poderá ou não. Se for uma empresa, por exemplo, que apenas utiliza os computadores para utilizar aplicações ligeiras ou aplicações mais pesadas, mas que não precisam destas funcionalidades do Windows, então não há necessidade de colocar versões Windows 11 Pro ou 10 ou outra qualquer Pro ou Enterprise. A versão Home Edition é mais que suficiente. Por outro lado, se forem empresas mais direcionadas para a área de IT, então aí possivelmente vão precisar da versão 11 Pro. Mas isto é tudo um bocado subjetivo porque no terreno terá que ser avaliado por cada uma das pessoas e por cada um dos gestores, aquilo que fará mais sentido para a sua empresa, a nível de funcionalidades e a nível de orçamento. A nível de preços, como vimos no início, temos no site da Microsoft o tipo de licença, que é uma licença transitável entre máquinas, com os valores que nós vimos. Por outro lado, a cdksales.com tem umas licenças que são uma das mais baratas que existem no mercado e que nós já experimentamos aqui, funcionam a nível de compra é muito fácil, a nível de ativação também é muito fácil. Tenho quase todas as minhas máquinas ativadas com chaves da cdksales.com que eu tenho adquirido para experimentar e depois sou ressarcido, é verdade, e partilho com o pessoal a minha experiência, mas pronto, fica aí uma das opções. Dito isto, eu espero que este vídeo tenha sido útil de alguma forma, não apenas para tirar algumas dúvidas, mas algumas se calhar por curiosidade. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.